quase 2.000 quilômetros pelo sertão brasileiro. Nós acabamos de entrar em São Francisco de Assis do Piauí. É uma das cidades mais pobres do país. Uma investigação exclusiva sobre o abandono da maior ferrovia do país, a Transnordestina. Essa estrada que a gente está indo agora, ela não existia. Na realidade, a gente está em cima de onde deveria ter trilhos. Porque ela ainda não ficou pronta, mesmo após investimentos bilionários. Esses dormentes ficaram prontos, mas a viagem deles não passou de 500 metros. Fome e desemprego com a paralisação das obras. Quando você vê um filho pedindo o que comer, você vai na geladeira, não tem nada, você vai no armário, não tem nada. O improviso para ter onde morar. E essa madeira era a madeira que era usada na Transnordestina. Na Transnordestina, nos concretos. Não pensava que ia se acabar desse jeito. A cerca de arame farpado cravada no meio da estrada. Por que o senhor botou essa cerca? Os explosivos que detonaram as casas dos descendentes de escravos. Tremia tudo? Tremia, porque era muito forte. As 290 mil toneladas de trilhos esquecidas no sertão. Dá para ver que isso aqui está há muito tempo. Os trilhos enferrujando. E os danos ambientais na Caatinga. E a gente teve uma perda de diversidade de animais, de flora, né, de plantas. Transnordestina dá esperança ao abandono. Dói no coração de todo nordestino, né? A Transnordestina, projetada para escoar produtos por trilhos, planejada para alavancar o desenvolvimento de uma das regiões mais pobres do Brasil. Dava a impressão de que a situação ia melhorar? Dava a impressão que ela ia continuar e trabalhar muito para frente. Abriu veios quilométricos no meio da Caatinga. Devastou o que encontrou pela frente. E a roça saiu esbagaçada com milho, com tudo. Só o que deixa são rastros de desperdício. Os trilhos enferrujando, financiado com dinheiro público. E cicatrizes profundas na vida de sertanejos que já não tinham quase nada. O que passa pela sua cabeça? Tristeza, né? A menina de 12 anos, que vamos chamar de Ana, prefere não mostrar o rosto, porque tem vergonha do que passa. Fome. Você falou que hoje você foi sem tomar café para a escola. É, Por quê? porque não tinha, assim, as coisas. A voz embarga ao lembrar do que enfrenta no dia a dia. Por que você se emociona quando fala disso? Não sei. Se você pudesse mudar alguma coisa na sua vida, o que você mudaria? Praticamente tudo, né? Pra melhorar, tipo, a alimentação, essas coisas. Comida é o que a Ana mais deseja. E emprego para os pais também. Que eles ganhassem muito dinheiro, que a gente pudesse sair para passear. O almoço dela e do irmão João Guilherme não varia muito. O que vai ser de comida hoje? Arroz e ovo. É o pai quem vai pro fogão. O Daí tinha um bom emprego, geladeira cheia. Mas hoje vive uma rotina de angústia. Quando você vê um filho pedindo o que comer, você vai na geladeira, não tem nada, você vai no armário, não tem nada. A família mora em Salgueiro, sertão de Pernambuco. Aqui fica o principal canteiro de obras da Transnordestina. Baiano de Carnaíba do Sertão, Odair veio tentar a vida aqui a 260 quilômetros da terra natal. Talvez isso aqui passou pela sua mão. Da minha mão, com certeza.
Durante 2 anos e meio, ele trabalhou na empresa que fabricava os dormentes usados na construção da ferrovia. Quando tirava os dormentes, eu limpava as formas tudinho de novo para vir outra etapa enchendo novamente. Tem saudade dessa época? Tenho muita saudade, né? Porque era um tempo bom, era um tempo que a gente podia garantir, né, o pão de cada dia na nossa mesa, né? Quando foi inaugurada em 2010, a fábrica era considerada a maior do mundo, com capacidade para produzir 5.000 peças por dia. Esses dormentes ficaram prontos no dia 2 de março de 2014. Eles deveriam ter sido colocados nos mais de 1.700 quilômetros previstos de ferrovia. Mas a viagem deles não passou de 500 metros. Depois de produzidas na fábrica que fica ali atrás, as peças foram praticamente abandonadas. Hoje, todas elas, os vagões que estão parados enferrujando, os trilhos que já foram instalados e o dinheiro investido na obra são o retrato do desperdício bilionário numa das regiões mais pobres do país. Se as peças ficaram sem função, as pessoas também. A gente vê, a gente fica triste, né? Porque a gente percebeu que ia ser uma coisa que ia trazer muita coisa boa para nossos filhos, né? Aqui no Nordeste. E uma coisa que a gente dói no coração de todo o nordestino. O único movimento que existe hoje na fábrica é do segurança. A obra está parada aqui? A gente pode dar informação não. A estrutura virou um elefante branco no meio do sertão. Nós temos uma malha ferroviária abandonada, abandonadíssima, tratada de uma maneira irresponsável. Trem por aqui, só de brinquedo. E bem parecido com os da Transnordestina. Praticamente inutilizáveis. Você já viu algum trem de verdade? Nunca. João Guilherme se distrai com o que tem. Não tem nenhum brinquedo inteiro. É assim que o menino tímido de 6 anos se distancia um pouco da realidade. Que comida que você comeu? Feijão, carne e arroz. Lá na escola? E aqui em casa, você tomou café da manhã? Não? Aqui você não comeu nada hoje de manhã? Você foi com fome para a escola? Para o pai, é mais difícil digerir as dificuldades. Você não comeu ovo? Por quê? Eu prefiro que eles comam. Eles comem pra mim, eu tô satisfeito. O Daír está desempregado há 1 ano. É difícil falar disso? É difícil. Depois que as obras da Transnordestina foram interrompidas, ele chegou a trabalhar como mototaxista. Só que sem conseguir pagar as prestações da moto, teve que abandonar a função. É difícil arrumar emprego por aqui? É difícil, né? Porque muita gente, né? É muita gente para pouco emprego. Era bom quando tinha a Transnordestina. Aí não faltava emprego? Faltava não. Salgueiro tem cerca de 60 mil habitantes. Menos de 12% da população está empregada, segundo o IBGE. Por sorte, Glauciane, a mulher de Odair, conseguiu trabalho em um hotel da cidade. É graças ao que ela ganha lá, um salário mínimo, que a família sobrevive. Como é que é viver assim? Difícil. Mas a gente dá um jeito, né? Tem que dar um jeito, tem que se virar, né? Que tem 2 crianças. Tempos bem diferentes da época da Transnordestina. Faltava nada. Hoje o que falta? Praticamente tudo. A família mora em uma casa emprestada pela mãe de Glauciane. O banheiro é precário. Água não é sempre que tem. Estamos sem água. Os 4 dividem um único quarto. Quem que dorme aqui? Quem dorme aqui é minha mulher, meus 2 filhos. E você? Eu durmo aqui, no colchão do chão. Na geladeira, as garrafas enganam.
é só água. Você brinca do quê? No armário, a situação não é diferente. Nada. O que você tem de mantimento está aqui. Meio quilo de arroz, um pouquinho de feijão, um pouquinho de sal, um pão duro, né, que já está até seco, né? Hoje, o casal acumula uma dívida de R$2.000 com agiotas. É dívida com o quê? É assim, dívida de dinheiro tomando emprestado para comprar o que comer, pagar a conta. No mercado, eles também estão devendo. Não tem nem como pegar fiado mais. Não tem. Você não vai vender, né? Pode não pagar. Desesperado, o Dair tenta vender o PIS. E o PIS são cerca de R$800, você ia vender por quanto? 300 conto. Você ia vender por R$300 o PIS? R$300, né? Para comprar o que comer até ela receber o pagamento. A Transnordestina não deixou rastro só na Caatinga, não. O Dair tem saudade dos velhos tempos. Os tempos com emprego. Quem sabe, né? Se as coisas não voltam de novo como era, né? Boa noite. 11 bilhões de reais até agora para viabilizar o maior projeto de ferrovias do país. Mas por que a Transnordestina ainda não está pronta? Nós percorremos quase 2.000 quilômetros para mostrar os reflexos da obra inacabada na vida de milhares de brasileiros que viram a esperança transformar-se em desilusão. A reportagem é de Romeu Piccoli, Henrique Beiranger e Michel Mendes. Falar de Transnordestina é falar de desperdício em grande escala. Do nosso lado tem um depósito, uma quantidade enorme de trilhos. Isso era material que era para estar colocado, né? E está aqui parado. O projeto prevê a utilização de 290 mil toneladas de trilhos, o suficiente para construir 40 torres Eiffel. Tudo abandonado. Olha, dá para ver que isso aqui está há muito tempo. Muito fácil perceber pela vegetação que está em volta. Os trilhos enferrujando. Tudo financiado com dinheiro público. Isso é um absurdo, dinheiro nosso. Mal gerido, mal organizado e perdido. A Transnordestina foi criada para levar o desenvolvimento e fortalecer a economia do sertão nordestino. O desenvolvimento até chegou ali, mas nunca foi para frente. Muita gente investiu, acreditou e depois vieram as consequências, muito desemprego. Maria do Socorro é a patroa da Glauciane, a mulher do Dair. Ela é dona do maior hotel de Salgueiro. A esperança era o quê? Que vinha Salgueiro e ia se transformar. Nossa capacidade era completa todos os dias. Hoje, se equilibra para manter o negócio funcionando. Tem uma folha de pagamento de quase 50 mil, uma energia de 16 mil, uma água de 6, 8 mil. Quando eu vejo tanto de dinheiro que foi gasto nessas obras e não foi nada para lugar nenhum, nada para nada. E hoje está aí a cidade, todo mundo passando por momentos difíceis, né? O orçamento inicial da Transnordestina, em 2006, era de 4 bilhões e 500 milhões de reais. Só que já foram gastos cerca de 6 bilhões até agora. E segundo a concessionária, ainda seriam necessários mais 5 bilhões para terminar a obra, totalizando 11 bilhões de reais. O investimento alto levou gente do Brasil todo à região. Comprei um carro, aí comprei uma moto, aí depois vendi, fiz uma casa, vendi tudo, fiz essa casa aqui. Há 9 anos, o Whindersson deixou Salvador para trabalhar na Transnordestina. Como é que era na época da Transnordestina, em relação ao trabalho? Pô, foi uma empresa muito boa, para todo mundo aqui, entendeu?
deu expectativa de trabalho, a gente ganhou dinheiro, muito dinheiro, o salário era bom. Motorista de veículos pesados, coleciona crachás e certificados. Tanta qualificação não é garantia de nada. Está desempregado há 2 anos. Eu nunca me vi desempregado esse tempo todo, não. Como é que é? Você sai de manhã? Sai às 5 da manhã, às vezes tomo um cafezinho e vou atrás e não estou conseguindo nada. Tá ruim para quem vive na cidade. Tem emprego. Eu vou ver de quê? E para quem nunca saiu da roça também. Seu João não esquece o dia em que a Transnordestina chegou à terra dele. Foi um dia de segunda-feira, eu tinha ido para a roça. Quando eu cheguei, tava pedaço de arame para todo canto e a roça saiu esbagaçada com milho, com tudo. Quando o senhor viu isso, como é que o senhor ficou? A pessoa fica... Não fica bom não, né? Mas fazer o quê, né? Aqui em Serra Talhada, os trilhos cortam 4 assentamentos rurais onde vivem 126 famílias. As obras chegaram derrubando pasto e destruindo plantações. A maior parte dos agricultores afetados foi indenizada. Para outros, restou apenas o prejuízo. Tem uma roça de milho aí. E aí a roça de milho agora é mato? É mato. E o que você recebeu em troca? Nada. Nada? Nada. Até hoje, nada. É injusto isso? É, eu acho que é. Aos 53 anos, mal se recuperou de um câncer de pele e já está de novo debaixo do sol forte do sertão. Ele não tem outra saída. Precisa colher o milho para alimentar a família e os bichos que cria. Esse ano ainda teve chuva, né? Porque estava na seca aí, né? Ficou quanto tempo sem chover aqui? Homem, 6 anos, foi né? Mais de 6 anos de seca, né? E aí como é que você estava se virando? Perreado, né? Vendendo uns bichinhos para sobreviver, né? Eram cerca de 100 ovelhas. Hoje são apenas 30. Caiu tanto assim por quê? Porque não tem mais aquela roça que eu tinha criado, não tem mais, né? Não tem pasto para... Não tem mais pasto, aí tem que diminuir o rebanho, ficar com quase nada mesmo. Aqui é assim. Precisa lidar com a seca e também com a Transnordestina. Seu João cresceu na roça. Escola? Jamais. Eu ainda aprendi a assinar o nome e às vezes eu leio algumas coisas, mas... O senhor gostaria de saber ler e escrever? Gostaria. Mesmo na idade que eu estou, se eu tivesse ainda a oportunidade de estudar, menos para ler uma carta e escrever outra, eu já ficava bem satisfeito. Mesmo o pouco que sabe é motivo de felicidade. Então, dá para entender? Não é bem... João Batista de Araújo. Dá para entender. E a sua letra é boa, hein? A letra é bonita. Mas dá para melhorar, entrando numa escola, né? O senhor ainda acha que vai aprender a ler? Quem sabe, né? Um dia eu tive a oportunidade de estudar. A vida só acaba para quem morre, né? É com serenidade que o sertanejo enfrenta os percalços da vida. Quem está ao lado dele há 24 anos é Dona Judite. A vida da gente tem sido muito boa, a união de nós, graças a Deus, até aqui. Assim como o marido, ela não sabe ler nem escrever. Não sei nem assinar meu nome. A senhora trabalha na roça desde que idade? Desde eu com 10 anos de idade. Seu João e Dona Judite são pais de Romilson. E ele usa fralda, desse tamanho ele ainda usa fralda. Aí tem que estar trocando ele, tem que dar banho, tem que dar comida, tem que dar o remédio na hora certa. O adolescente de 17 anos tem problemas neurológicos, o que exige cuidado especial e intensivo.
Não quero que aconteça nada com meu filho. Você se emociona quando fala dele? Emociono. Entre fraldas e remédios, os gastos com o filho chegam a R$300 por mês. Um dinheiro que faz falta. Eu uso 3 fraldas por dia. 3 fraldas por dia? É. Às vezes eu compro fiado no mercado. Os obstáculos não são só financeiros. Tem o preconceito também. Calçadinho dele que fica perdido, eu dou para algumas mães, né? E as mães não querem usar nos filhos. Acho que com preconceito dele, porque ele é assim. Mas o problema dele não pega em ninguém, não. Dona Judite e seu João enfrentam tudo juntos e comemoram cada conquista. Ele não caminhava depois dos tratamentos da fisioterapia. Aí ele começou a caminhar, já anda por todo o canto. É assim, os sertanejos buscam a felicidade em cada pequeno momento e não deixam de sonhar. Se eu tivesse mais condição, eu tinha vontade de cavar um poço para mim mesmo, para eu fazer plantação, plantar um capim para eu dar meus bichos, não ver eles morrer de fome. A água que eles usam hoje é de um poço que atende a toda a comunidade. São 14 famílias. Aí eu não posso fazer plantio nenhum com essa água. Só para consumo mesmo em casa. Isolados, se viram como dá. Ajeita dinheiro, vende bicho e paga. A vida é sofrida. A gente, eu assim mesmo, com problema de saúde, eu ajudo ele na roça. Uma vida que poderia ser um pouquinho mais tranquila se eles tivessem ao menos recebido alguma indenização da Transnordestina. Quando você vê isso aqui desse jeito, o que passa pela sua cabeça? Tristeza, né? É difícil falar. Em nota, o Estado do Pernambuco respondeu por meio da Procuradoria-Geral que 97% das desapropriações de terra já foram realizadas por conciliação. O restante continua em discussão na Justiça por discordância em relação aos valores e por pendência nos documentos das propriedades. Prevista para ter 1.753 quilômetros de extensão, a Transnordestina deveria cortar 81 cidades do Nordeste. Partindo de Eliseu Martins, no Piauí, em direção aos portos do Pecém, no Ceará, e Suape, em Pernambuco. Mas hoje o que se vê são apenas trechos de ferrovia, que ligam nada a lugar nenhum. Para o pesquisador da Universidade Regional do Cariri, no Ceará, um dos principais erros do projeto da Transnordestina foi a falta de planejamento. Quais são os impactos de uma obra desse porte sem planejamento? Ineficiência, o que a gente está posto, é o que está posto, né, de forma concreta. Hoje as obras estão paralisadas. Toda essa área aqui à minha esquerda está sendo cortada pela ferrovia. Mas hoje a gente tem a estrada rodoviária, do lado só a caatinga. Nada de trem. A Transnordestina aqui, na realidade, ela só serve para atrapalhar, para confundir. Porque trem mesmo não passa, ela interrompe a rodovia, sem sinalização, ó. A rodovia continua do outro lado ali. O que a Transnordestina bagunçou também foi a vida do Jurandir. Profissional experiente, o técnico de manutenção de equipamentos, hoje é especialista mesmo em churrasquinho. Hoje, nas minhas contas, rapaz, eu consigo tirar uns 250, 300 reais. Renda muito abaixo dos 4 salários mínimos que ganhava quando trabalhava na Transnordestina. E era um bom trabalho? Parado. Era, graças a Deus era um bom trabalho, que a gente tirava
tirava o dinheirinho da gente se manter, pagar aluguel e tudo, né? E pronto, dava para viver, sobreviver. O maranhense chegou a Paulistana, no Piauí, em 2010. Veio atrás de trabalho. Bem Como é que era movimentado. o clima antigamente? Como é que é o clima hoje? Era bem movimentado e hoje está acabado, né? Primeiro era bem movimentado. Como é que era esse movimento? Era gente, carro? Gente, carro, máquina, tudo. Não parava aqui? Não parava hora nenhuma. Dia e noite. Era 24 horas. Jurandir chegou lá cheio de planos. Meu sonho aqui era de comprar um terreno, construir uma casa, morar, sobreviver com a família mesmo. Com o sonho de todo mundo, né? Construir uma casa e viver com a família. Mas assim como a Transnordestina, o projeto andou pouco. O terreno que mora nem é dele. Está em uma área federal. No barraco, ele vive com a mulher e a enteada. Aí aqui é o quarto seu da sua É, do esposa. casal. Aí Aqui vocês dão, como é que vocês fazem aqui? A roupa guarda onde? Olha aí nas malas aí, ó. O banheiro é um cantinho improvisado, no quintal mesmo. O banheiro é só para banhar, agora para fazer outras necessidades é na caatinga aí. Aqui o que tem? Água. Água? Água. É a água que vocês consomem? É, daqui é a de beber essa dali, a daqui é de tomar banho, lavar vazia, da luta de casa, né? Pelo menos alguma coisa restou do empreendimento que o levou até ali. E essa madeira era a madeira que era usada na Transnordestina? Na Transnordestina, nos concretos. Aí eles abandonaram? Aí eles abandonaram lá e os outros pegaram. Eu já peguei já só o restou já dos outros mesmo. Jurandir e a mulher Francilene se acostumaram a viver assim, com os restos. Porque eu sonhava coisas diferentes pra mim. O que você sonhava? Em primeiro lugar, ter uma casa. Você acha que você vai conseguir esse sonho? Às vezes eu tenho fé, às vezes não. Francilene foi empregada doméstica a vida toda, mas a carteira de trabalho permanece intacta. Desde os 16 que você trabalha, nenhum registro? Nunca tive registro. Você acha que um dia vai ter? Eu tenho fé que vai, né? Enquanto esse dia não chega, o jeito é ajudar o marido na venda dos espetinhos. Francilene já foi alcoólatra. É o marido que a ajuda a ficar longe da bebida. O que ele representa para você? Pra mim, tudo. Falo, se eu separar um dia de Jurandir, nem sei como é que vai ser minha vida. Jurandir, o porto seguro da mulher, às vezes desanima também. Não é fácil ver todos os dias, ali perto de casa, o lugar em que trabalhou por anos. Dá saudade? Oxe, muito, mas rapaz, da onde a gente trabalha, onde é que a gente tem um emprego, para depois ficar desempregado, de olhar onde a gente era empregado, não dá saudade é muito. Você acha que um dia você volta para cá? Rapaz, eu não tenho mais essa esperança, não. No auge, a Transnordestina chegou a empregar cerca de 11 mil pessoas. Um empreendimento que, assim como o garimpo de Serra Pelada, atraiu gente do Brasil inteiro. Só que na Transnordestina, o tesouro era outro: emprego. Como o sertão, majoritariamente, é uma região muito carente, de fato, a construção da obra e todos os projetos que decorreram dessa obra certamente trariam uma dinâmica econômica importante para essa região. Um projeto que prometia muito, que ficou só na promessa. Caminhando pela Transnordestina, a gente se depara com situações, no mínimo, inusitadas. Olha só, tem uma cerca totalmente artesanal, feita com troncos de pequenas árvores e arame farpado, até um pouco enferrujado, no meio dos trilhos, no meio do caminho, obstruindo uma obra bilionária. Foi seu Francisco, cansado dos prejuízos causados pela obra, quem a construiu. Por que o senhor botou essa cerca? Para poder meus bichos andar mais tranquilo, para não ir para a greva dos outros lá, pro lado dos outros. Você já perdeu muito gado assim? Gado não, mas ovelha já. Quantas ovelhas você perdeu já? Ah, só de uma vez só, perdi 12 cabeças de ovelha.
Francisco nem imaginava que passaria por isso quando parte da Transnordestina se instalou no quintal dele. Quando falaram que vinha a ferrovia para cá, o que o senhor pensou? No momento, pô, vai passar a ferrovia aqui. Aí eu digo, vai passar a ferrovia aqui, aí vai criar valor, a propriedade de nós vai criar valor, mas foi acabar. Não só não valorizou, como dificultou a vida do sertanejo que nasceu em Paulistana. Cortou sua propriedade no meio. Cortou no meio. Uma parte ficou para lá? Para lá, a parte da roça, mais da pastagem, ficou para lá. Ficou do lado de lá. E a sua casa? A casa, mas os poços para esse lado aqui. Ou seja, separou a água do da bicho. Roça, né? Separou. Nunca foi uma obra pensada para a população local, então atrapalhou totalmente a organização social mesmo da região. Seu Francisco resume a obra em 3 palavras. Foi uma prejudicação terrível. Até agora não recebeu nenhum tipo de indenização da concessionária. Agora outro dia veio outro papel, 3 mil e pouco. Mas só vem do papel. Porque o dinheiro não vem? Não vem. Eu nunca recebi nada. Nem um centavo? Nem um centavo. O único que viu vantagem na obra foi Mateus, o neto do seu Francisco. Pra mim fica bom, por causa que eu posso brincar aqui em cima. É. E quando o trem começar a andar, não pode, né, meu irmão? Mas pelo menos eu ainda posso escalar ali em cima das barreiras. Virou diversão pra você, virou brincadeira aqui. Virou brincadeira pra mim. O menino de 9 anos ajuda o avô na roça, mas o que gosta mesmo é de tecnologia. Minhas ovelhinhas, tem meu Wi-Fi aqui, meu próprio Wi-Fi, tem o meu videogame também. Ó. Ele se encanta com o nosso equipamento. Que é? Tá gravando o quê, menino? Mateus sai gravando tudo que vê pela frente. Ó, cuidado, peraí. Resta saber se algum dia ele vai conseguir registrar trem apitando por aqui. E se a obra voltar e tiver trem, como é que faz? Não, se estiver funcionando, não sei nem como é que vai passar para aqui, atravessar para aqui. E aí, não sei como é que vai ser, não. A seguir, na rota da Transnordestina, os explosivos que detonaram as casas dos descendentes de escravos. Isso foi o que restou de uma das casas da comunidade depois que a Transnordestina passou por aqui. Em instantes, no Câmera Record. Menos de R$6 de indenização pela casa arrasada por explosivos. Agora você vai ver os estragos que a ferrovia provocou em uma comunidade de descendentes de escravos no interior do Piauí. Um empreendimento inédito no país. A Transnordestina foi planejada para transportar 30 milhões de toneladas de produtos por ano, principalmente minérios e grãos. Um projeto grandioso, trouxe estragos na mesma proporção. A expectativa de desenvolvimento e geração de empregos deu lugar a uma realidade de prejuízos e destruição. Isso foi o que restou de uma das casas da comunidade depois que a Transnordestina passou por aqui. A obra deixou Dona Sabina literalmente sem teto. Aqui era a cozinha. A cozinha a senhora ainda usa? Como é que é? Ainda usa ainda. Ainda hoje meu foguinho tá aceso. Foi tudo rachando, né? Aqui era o quartinho. Esse aqui era quarto de quem? É, meu quarto. Para construir parte da ferrovia, foram necessárias várias explosões na região. Mas e quando dava as explosões, o que acontecia? Ficava estremecendo a casa. Tremia tudo? Tremia, porque era muito forte. Descendente de escravos, ela mora na comunidade quilombola de Contente, em Paulistana, no Piauí. A gente torrava o milho, pisava no pilão e comia. Era a comida do dia? Comida do dia. Fazia uma farinha? É. Era a única comida da família? Era. Mas fome a gente não passou não, mas necessidade passava. 53 anos, nunca saí daqui para morar em outro lugar, só aqui mesmo. Mas Dona Sabina foi obrigada a se mudar. Por sorte, os filhos que moram em São Paulo
ergueram uma casa nova para ela, ao lado dos escombros da antiga moradia. Foi meu menino mais velho que trouxe a tinta e pintou. Trouxe da onde a tinta? São Paulo. Ele veio para pintar com a tinta aqui. Foi. E aí pintou a casa para a senhora. Foi. Sem dinheiro para o gás, ainda usa o fogão a lenha. Praticamente a única coisa inteira que restou da casa. Quem trabalha da roça nunca tem o pão para comer todos os dias, do jeito que a gente quer, né? A sertaneja, que carrega o sofrimento em cada marca do rosto, aprendeu a se conformar. E a Transnordestina já pagou alguma coisa para a senhora? Não, não deram nada. Para ela, não ofereceram nada. Já para o seu Nelson... Aí eles quiseram pagar quanto para o senhor? R$5 mês. R$5 de indenização? R$5,01, sabe? A indenização que a Transnordestina quis pagar para ele é de R$5,39. 39 centavos. R$5 e 40 metros de trilho cortando a propriedade dele. Quando eles apareceram com esse valor aqui, o que o senhor pensou? Eu fiquei até parado. Eu fiquei até parado com uma piada. Para mim era piada, não sei o que fazer disso comigo. Também tem a dó, né? O agricultor, que também mora na comunidade quilombola, fez questão de não receber o valor. Tá pra lá. Não pego não, nem pego não. Não pego não, desse tipo aí não pego não. Jocélia é a líder comunitária aqui. Ela não se conforma com a invasão que os quilombolas sofreram. E não consultou ninguém, não falou com ninguém, só chegava a abrir as roças e botava o maquinário. Não teve aviso nenhum? Aviso nenhum, não chegou a avisar para ninguém. Foram chegando e abrindo o caminho? E abrindo o caminho, trabalhando. O que tinha que ter reunião, sentar com o pessoal, conversar e nada disso teve. São comunidades de resistência que ainda existem nos territórios, em diversas posições do território brasileiro e que foram negligenciadas. Houve total desrespeito. O que trouxe de ruim a Transnordestina? O que ela causou na comunidade? Tudo. Trouxe tudo de ruim pra gente. Casa rachada, cisterna rachada e a passagem dos bichos para a roça e os pastos. Jocélia acionou a Justiça Federal e conseguiu que as obras da Transnordestina fossem suspensas nessa região. Se alguém pensar que aqui veio desenvolvimento, não, veio destruição. Transnordestina para nós aqui foi. Por determinação da Justiça, a Transnordestina foi obrigada a construir 4 casas para substituir outras 4 que ficaram inabitáveis. Mas mesmo essas moradias novas, erguidas pela empresa, foram danificadas pelas explosões da obra. Essa daqui é uma delas. E ó, a situação do muro. No começo, Dona Alzenira até se animou com a casa nova. A gente não era de reboco de cimento, não tinha a cerâmica, era telha feita de barro, que a gente fazia manual, madeira da roça. E aí a senhora esperava que não tivesse problema com as explosões? Não tinha ter problema. Era que eles falavam que ia fazer com a bem estrutura, que era para não ter problema, mas mesmo assim... A construção não tem mais que 5 anos e já está assim. Todos os cômodos têm rachadura? Tem todos, olha lá aqui, ó. Os estragos não estão só dentro de casa. As cisternas que armazenam água e são fundamentais para a sobrevivência de quem mora numa região de seca também foram afetadas. Essa daqui, por exemplo, depois que a linha férrea passou, nunca mais pôde ser utilizada. São 50 mil litros de água que ela poderia usar para abastecer a casa, se a cisterna não estivesse praticamente destruída. A gente tá vendo, ele tá com medo até de despecar o teto. Isso aqui tá tudo solto, ó. E depois a Transnordestina construiu outra? Não construiu. Não? Não. Vocês ficaram sem? Ficamos sem. Ficamos com prejuízo. Nenhuma das 47 famílias da comunidade quilombola recebeu nada da Transnordestina. E as indenizações, como é que eram? R$5, R$18, era R$500, era assim. E ninguém aqui, nós não recebemos ainda não. O que você acha disso tudo? Um absurdo. Um absurdo mesmo. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, diz em nota que em 2007,
repassou os recursos necessários para que os governos envolvidos pudessem realizar as desapropriações. E ainda declarou que as ações de apoio e assistência social às famílias e comunidades quilombolas são de responsabilidade da Transnordestina. Já a concessionária que controla a Transnordestina afirmou que tem trabalhado no sentido de tomar todas as medidas possíveis para resguardar os direitos dos quilombolas no Piauí e que já construiu algumas casas para substituir residências afetadas pela obra da ferrovia. O estado do Piauí esclareceu que o convênio citado pelo DENIT foi encerrado em 2014, pelo menos em relação ao Piauí, e diz que os recursos não utilizados para o pagamento das desapropriações foram devolvidos para a União, a quem cabe, desde 2015, fazer as desapropriações e pagar as indenizações. O Departamento de Infraestrutura de Transportes respondeu que todas as desapropriações foram realizadas até o fechamento do convênio. As demais ações estão ajuizadas na Justiça. O projeto da Transnordestina foi assinado em 2006. A obra deveria ficar pronta em 2010. 8 anos depois, somente 600 quilômetros de trilhos dos mais de 1.700 previstos foram instalados. Em 2017, o Tribunal de Contas da União suspendeu o repasse de verbas à Transnordestina, concessionária responsável pela obra. Entre as inúmeras irregularidades apontadas pelo TCU estão a falta de licitação e a diferença entre o que foi investido e o que foi entregue até o momento. A forma como se originou é absolutamente ilegal. Nós pedimos que mais nenhum centavo de dinheiro público fosse colocado nessa obra e o que se quer, ao fim, o contrato seja declarado nulo, que uma nova operadora, então, com um orçamento seguro, detalhado de quanto vai custar, possa ser selecionado para concluir a obra e operar essa ferrovia. Não é só dinheiro público que é desperdiçado por causa da Transnordestina. Foram quantos anos de curso? 4 anos de curso. Em vão? É, praticamente está em vão, né? Nunca trabalhou? Nunca trabalhei na área. Animado com as oportunidades que viriam na rabeira da Transnordestina, Dorisvaldo fez um curso técnico em mineração. Tinha que criar essa expectativa, né, de gerar muito emprego, a cidade começar a ficar um pouco mais desenvolvida, né? Geração de emprego, extrair minério, né? Naquela época, assim, que eu falou que vinha as empresas explorar minério, a cidade parou, assim. Todo mundo se preparou para isso? Se preparou para isso. O jovem, de 22 anos, é de Paulistana e nunca quis deixar a terra natal. O problema é encontrar trabalho. O estado do Piauí possui hoje 182 mil pessoas desempregadas, o que representa 13% da população de 1.380.000 pessoas economicamente ativas, de acordo com o IBGE. Isso em uma região que possui uma das 5 maiores jazidas de minério de ferro do país. Uma riqueza que não vale nada sem uma malha ferroviária por perto. Por que essa jazida nunca foi explorada aqui? O minério de ferro ele é um minério muito denso, ele precisa de uma escoabilidade muito grande, então por rodovia seria inviável. Ou seja, sem ferrovia não dá para se explorar essa jazida? Felizmente não. Foi uma ideia boa, muito mal organizada, uma empresa que pensou grande demais, mas não executou as tarefas que eu chamaria de um arroz com feijão. Vamos construir de fato. Com a obra concluída, outras vagas de emprego seriam criadas, o que parece distante de acontecer. Se tivesse terminado essa obra, acho que hoje eu estaria todo mundo trabalhando nessa área. Seria outra cidade hoje? Seria outra cidade. Cidade bem desenvolvida. Você ainda espera que a Transnordestina volte? Sim, a gente tem um sonho, essa expectativa de voltar ainda, né? Custa a gente sonhar também, né? Sem Transnordestina, o jeito é pegar a estrada mesmo. Essa estrada que a gente está indo agora, ela não existia. Na realidade, a gente está em cima de onde deveria ter trilhos.
que nunca foram colocados. Não tem ferrovia e as condições das rodovias nem sempre são das melhores. Um perigo e um desafio constante, principalmente para os caminhoneiros, os maiores responsáveis pelo abastecimento do país. O transporte rodoviário acabou sendo sobrecarregado e sem ele o Brasil tem uma grande dificuldade de ser competitivo. Então ele é fundamental hoje para a manutenção da vida social como nós a conhecemos e do desenvolvimento econômico do próprio país. Essa dependência que existe hoje do transporte rodoviário, ela só vai ser quebrada à medida em que novas infraestruturas do transporte aquaviário e do transporte ferroviário sejam construídas. E assim, pela estrada que seguimos nossa expedição. Nós acabamos de entrar em São Francisco de Assis do Piauí. É uma das cidades mais pobres do país. Tem o 17º pior IDH do Brasil, o Índice de Desenvolvimento Humano. 60% da população vive com, no máximo, meio salário mínimo por mês. E menos de 4% das casas têm esgotamento sanitário adequado. Foi o desemprego que obrigou o Manuel a encarar os canteiros de obra da Transnordestina. Sempre pela necessidade, né? Uma região que não tinha, assim, emprego, né? Quando vê, o pessoal fala lá que a gente tem uma vaga pra gente, a gente decide trabalhar, né? Você trabalhou quanto tempo lá? 9 meses e 18 dias. O pior, ele sabia que a obra prejudicaria a família. Mas você trabalha assim com o coração cortado, né? Partido, né? Porque você sabia que ia cortar sua terra? Eu sabia que a nossa propriedade ia ser cortada, né? Ia nos prejudicar muito, né? O único registro de carteira que você tem? O único registro de carteira é esse aí. Justamente da obra que cortou sua propriedade e prejudicou. Prejudicou a gente. Manuel mostra que parte do único açude do terreno foi assoreado por causa das obras da ferrovia. Normalmente ele estaria como? De água? Se não tivesse o aterro? Um pouco de água, né? A água está mais ou menos por aqui, né? Onde a gente está pisando? Onde a gente está pisando. Estaria alagado. Não estamos falando de um bem qualquer. Estamos falando de água. Em uma região que acabou de sair da pior seca dos últimos 100 anos. Você tem medo de perder seu açude? Muito medo, né? O que representa esse açude para sua família? Representa muito, né? Representa a vida, né? Assim, o meio da gente sobreviver, da água dos animais. Os animais, aliás, tiveram de reaprender o caminho de casa. Os trilhos mudaram a geografia do lugar. E agora ficou um pouco mais difícil para passar com os bichos. Muito difícil, né? E é o caminho? Era o caminho, mas a gente desceu para o açude. Manuel nunca imaginou que teria tanto transtorno. O que vocês imaginavam assim que viria de bom? Desenvolvesse mais a região, né? O que trouxe? Mas praticamente nada, né? Só destruiu as propriedades. Que vocês receberam alguma coisa? Aí meu pai, por enquanto, não recebeu nada ainda. Né? Nada? Nada. Por um tempo curto, o empreendimento gerou empregos. Ajudante de pedreiro, Josenildo trabalhou por 1 ano na Transnordestina. Ele também mora em São Francisco de Assis, do Piauí. Eu soube que vinha essa ferrovia para cá e eu fiquei doido para me trabalhar, para conseguir um emprego para mim. Dava a impressão de que a situação ia melhorar? Dava a impressão que ela ia continuar e trabalhar muito para frente. O registro na carteira garantiu a reforma da casa. Coloquei cerâmica todinha na casa que não tinha cerâmica. Reboquei, pintei a casa. Luísa, a mulher dele, sente saudades daquela época. Trabalhava, nós morávamos de aluguel. Depois que ele conseguiu trabalhar, foi que nós conseguimos arrumar a nossa casa. Mas as coisas mudaram rápido. Quando chegou o mês de julho, o pessoal falou assim, aqui só vai dar início até final de agosto, para setembro. Vai paralisar tudo. Paralisaram as obras. As contas para pagar, não. Tem emprego pra gente. A gente tem que sair para fora para trabalhar, para conseguir alguma coisa na vida da gente. Aí eu peguei e fui para São Paulo trabalhar para ver se eu conseguia alguma coisa na minha vida. Josenildo conseguiu alguns bicos na capital paulista.
mas a distância da família fez ele voltar para o Piauí. Não foi fácil, muita saudade, que não é fácil, né? A gente tá com a família da gente longe, muito difícil, mas é assim mesmo, a gente tem que enfrentar mesmo, né? As coisas da vida tem que ser assim mesmo. Hoje, quando tem sorte, tira R$50 por dia, fazendo bicos. Ficou assim mais difícil, porque todos os meses ele tinha esse dinheirinho. Agora nós sobrevivemos com o dinheirinho diário que ele ganha, né? Quando arruma assim, um dia de serviço. Não fosse o Bolsa Família de R$257, seria mais difícil ter comida na mesa todos os dias. Agora, o que vocês esperam? O que nós esperamos é daqui para frente, graças a Deus, aparecer emprego na nossa cidade para a gente conseguir trabalhar, porque o negócio é difícil. A retomada das obras poderia mudar a situação da família de Josenildo e de todo mundo na região. O difícil é cultivar essa esperança. Em nota, o Ministério dos Transportes afirma que existe um grupo para elaborar propostas para a ferrovia, revisar o cronograma e atualizar os valores para a realização das obras. Este grupo identificou a necessidade da Transnordestina conseguir parceiros que contribuam com recursos para a retomada das obras e para atender ao Tribunal de Contas. E acrescenta, a concessionária busca soluções para a retomada das obras e a Agência Nacional de Transportes Terrestres apura se há descumprimento do contrato de concessão. Se identificada alguma irregularidade nas condições contratuais, a NTT poderá revogar o contrato. A seguir, os danos ambientais provocados pela Transnordestina. Do alto, a gente tem uma noção melhor da cicatriz que a linha férrea provocou na Caatinga. E tudo isso por nada. Em instantes, no Câmera Record. Uma obra bilionária, que ainda não se sabe quando e nem se será finalizada. A Transnordestina, como ela está hoje, né? Ela não foi o projeto que talvez traria o desenvolvimento. Está lá uma obra, né, sem nenhum aproveitamento. Difícil encontrar algo positivo nos rastros da Transnordestina. Do ponto de vista ambiental, os danos causados por uma ferrovia são bem menores do que os de uma rodovia. Mas isso não quer dizer que os impactos de uma obra como essa sejam pequenos. Muito pelo contrário. Do alto, a gente tem uma noção melhor da cicatriz que a linha férrea provocou na Caatinga. E tudo isso por nada, porque até agora a Transnordestina só trouxe prejuízos financeiros, sociais e ambientais. Aqui o impacto é nítido, né? Houve uma perda de biodiversidade, muitos animais foram afugentados daqui, a gente teve uma perda de diversidade de animais, houve a perda também de flora, né? De plantas. Segundo a bióloga do Instituto Federal do Piauí, um levantamento detalhado da região deveria ter sido feito antes do início das obras. Muitas espécies vegetais da Caatinga elas não foram estudadas ainda. Então, se você desmatou aqui, a gente pode ter perdido espécies vegetais que nunca tivessem sido catalogadas, identificadas. E muitas plantas da Caatinga que são medicinais. Uma situação que escancara o descaso com a Caatinga, o único bioma exclusivamente brasileiro. Quando você vê uma obra como essa rasgando a Caatinga, o que passa pela sua cabeça? Como é que você se sente? Ver uma obra que ficou parada? Gera uma angústia, né? Se houve já um impacto, seria, na verdade, pelo menos primordial que houvesse o quê? De fato, a implantação, né? A finalização, para que tenha pelo menos uma finalidade. Né? Perde o meio ambiente, perde a população. Era uma obra esperada por toda a população, por todo mundo, com muito entusiasmo. E esse entusiasmo, o que virou? Acabou-se porque está aí a obra parada, né? Está aí a mata tomando conta. E a nossa... João nasceu em Missão Velha, no Ceará, símbolo da Transnordestina. Quanto não foi investido aqui numa estrada dessa, ele está aí parado. O dinheiro do Brasil jogado pelo ralo, né? O que vai representar a conclusão da Transnordestina? É o Brasil do futuro, é virar essa página de atraso, é sair desse abandono que a gente lamenta
e tem vontade de chorar quando vê aquilo tudo abandonado, enferrujando, mato crescendo por cima, e vê o progresso. Depois de 12 dias de viagem e 1.700 quilômetros percorridos em estradas e rodovias, a nossa jornada chega ao fim, e num lugar simbólico, o Marco Zero, onde a Transnordestina começou a ser construída e onde também os sinais do mau uso do dinheiro público no Brasil ficam explícitos. Do lado de cá desses arbustos que já cresceram no meio da ferrovia, trilhos prontos e abandonados. E do lado de lá, uma obra inacabada, que não se sabe quando e nem se um dia vai ser concluída. O Câmera Record de hoje termina aqui. Voltaremos com outra grande reportagem no próximo domingo. Boa noite a todos, obrigado pela companhia e até a semana que vem.